último dia 7 de agosto, a Lei de número 11.340, que visa proteger mulheres de abusos e violências, completou 15 anos. Promulgada em 2006, a lei foi batizada em homenagem a Maria da Penha Fernandes, que, diante da morosidade do Poder Judiciário brasileiro em punir seu ex-companheiro, que havia atentado 2 vezes contra sua vida, levou a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esta, ao analisar a questão, recomendou à República Federativa Brasileira, no relatório de número 54/01, o seguinte: a comissão recomenda particularmente o seguinte: primeiro, medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. 2. Simplificar os processos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual sem afetar os direitos e garantias de devido processo. 3. O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como a sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais que gera. 4. Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa do direito da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação dos informes judiciais. 5. Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Esta decisão, entregue ainda no ano de 2001, se tornou lei apenas em 2006, mas ainda assim significou uma mudança histórica que inspirou a proteção às mulheres em diversos outros países da América Latina, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas essa história muitos já conhecem. Mas será que a legislação de proteção às mulheres começou apenas em 2006? Eu sou a Neide Barros e nesse Unguento do Ogro falaremos sobre os direitos das mulheres no Brasil do século XX aos dias de hoje. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Durante todo o período colonial, fomos regidos pelas leis da metrópole. E em grande parte desse período esteve estabelecidas as ordenações filipinas, que foi o compêndio legal posto no Brasil de 1595 a 1822. Essa legislação, sancionada pelo rei espanhol Filipe II, quando Portugal ainda estava submetida à União Ibérica, trazia em seu livro V, título 25, a seguinte afirmação: toda mulher que fizer adultério ao seu marido morra por isso. Então, por 227 anos, a lei que vigiou no Brasil legalizava o assassinato de mulheres em caso de adultério. Isso deixou marcas profundas na cultura estabelecida. Mesmo depois de extinto essa lei e este artigo, a noção do assassinato em nome da honra ou justificada pelo adultério se reincorporou nas novas práticas do Poder Judiciário. Após se tornar uma nação independente, o Brasil teve 3 códigos que tratavam de crimes e violências, além de inúmeras leis esparsas complementares. O primeiro foi o Código Criminal do Império, de 1830. O segundo, Código Penal, já na República, em 1890. E, por fim, Código Penal, de 1940, que ainda é o vigente nos dias atuais. Todos esses não permitiam que o adultério feminino fosse a justificativa para crimes contra a vida. Porém, apesar da norma legal,
Na prática, os homicídios eram justificados no trato do tribunal do júri, onde eram evocados os valores patriarcais e se ressaltava a culpa da mulher e inocentava, na maioria das vezes, o assassino. Isso se repetiu com grande frequência ao longo do século XX e só passou a ser questionado em larga escala no final da década de 70. Apesar de haver críticas e campanhas contra o assassinato de mulheres e contra os chamados crimes de paixão, ainda na primeira metade do século, como nas ações da revista feminina ainda em 1918, por exemplo, somente na década de 70 essas cobranças ganharam força suficiente para impactar nas ações do Poder Judiciário. Os levantes feministas da década de 70, muitos deles inspirados pelos movimentos europeus e norte-americanos, levantaram a pauta da violência contra a mulher, ressoando em políticas públicas nas décadas seguintes, como a criação de delegacias especializadas em atendimento à mulher, iniciada pelo Estado de São Paulo em 1985. Goiás também teve a sua participação. Nesse período, além de ser o segundo estado a adotar tais delegacias, teve como destaque o trabalho do CEVAM, Centro de Valorização à Mulher, que se associou aos órgãos estaduais, criando o Casalbergue para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e também seus filhos, trilhando um caminho pioneiro de cuidado e assistência que foi exemplo para todo o Brasil. Na década seguinte, graças aos esforços dos movimentos feministas, o Brasil passou a ser signatário de diversas comissões e convenções internacionais, dentre elas a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de 1993, que foi intitulado Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres. No ano seguinte, tal declaração ganhou força através da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, assinado pelos órgãos dos Estados Americanos, OEA, sendo esta a fundamentação para a criação de uma lei que pudesse criar meios e práticas para a erradicação da violência contra a mulher. Nos anos 2000, vimos a legislação avançar a passos largos na proteção à mulher. E nesse episódio queremos destacar algumas dessas leis. A primeira delas foi a Lei 11.106 de 2005, que retirou o termo mulher honesta do Código Penal. Isso é, para tipificar determinadas condutas criminosas, se levava em conta a vida pregressa e sexual da vítima. Assim, a conjunção carnal mediante fraude só seria considerada crime se praticado contra uma mulher que vivia sua sexualidade exclusivamente dentro de um matrimônio. Todas as demais, consideradas menos honestas, eram desamparadas. Era como se o código permitisse alguns abusos caso a mulher tivesse práticas sexuais libertas dos padrões patriarcais. Em 2015, foi sancionado no dia 8 de março a Lei 13.104, que tipificou no Código Penal o feminicídio, tornando mais grave crimes em decorrência da violência doméstica e familiar ou pelo menosprezo e a discriminação da condição de mulher. E, por fim, a mais recente de todas, ainda do corrente ano de 2021, a Lei 14.188, que altera a modalidade de pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Apesar de todos esses avanços, o Brasil ainda ocupa lugares vergonhosos no cenário internacional em relação à violência contra a mulher, pois sabemos que, além de penas, é importante projetos de prevenção, e isso envolve imediatamente a educação e a reeducação. Nesse sentido, também tivemos um avanço recente, a criação da Lei 14.164 de 2021, que traz a violência contra a mulher como pauta obrigatória do ensino básico. Não sabemos ainda se terá efeito ou se a escola pública, já tão desgastada e abandonada, com todas as suas demandas,
conseguirá aplicar essa proposta, mas ela traz um convite e um desafio. E nesse processo, cabe a nós, professoras e professores, pensarmos em uma educação para a igualdade de gênero, pois é preciso entender que a violência é apenas um sintoma de uma norma social de opressão e desigualdade entre homens e mulheres, e o cerne do combate para essas lógicas injustas e agressivas está centrado em ressignificar tais relações. Cabe a nós, como pesquisadores das humanidades, criar reflexões sobre a cultura e os processos históricos que fomentam esse tipo de atos. Não quero aqui, no entanto, jogar sobre os educadores todos os encargos. Lembro que a educação é ampla, principal responsabilidade do Estado, mas também da sociedade civil. Porém, destaco o papel dos educadores em criar um espaço de reflexão em sala de aula, na busca de pensamentos que proporcionem a criação de uma vida melhor e mais justa para todas as pessoas, pois devemos lembrar que a educação pode e deve ser o principal aliado da justiça. Esse foi mais um Guento do Ogro, que pode ser encontrado integralmente como artigo no nosso site. O Ogro Historiador é um projeto de cultura e divulgação científica realizado por professoras e professores de história que trabalham voluntariamente. Por isso, se você gosta e acredita que o nosso trabalho é importante, considere nos apoiar financeiramente, com valores a partir de R$ 5,00 no site catarse.me. E convido também para seguir as nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e Twitter. Agradeço você que ouviu até aqui e até a próxima!